A paz do Senhor, meus prezados irmãos. Hoje estamos mais uma vez aqui com os irmãos juntos, onde estaremos estudando a segunda lição do trimestre de 2020, do segundo trimestre de 2020, onde estamos estudando acerca da Epístola aos Efésios. Na primeira lição, nós tivemos a oportunidade de poder estudar a primeira lição, onde vinha falando acerca de quem escreveu, como era a cidade de Éfeso e por que Paulo escreveu essa carta aos Efésios, qual o propósito. Então tivemos um panorama geral do que era a cidade de Éfeso, qual a importância que a igreja de Éfeso tinha e teve para o mundo de então. E hoje nós estaremos estudando a segunda lição, onde nós vamos começar agora a entrar propriamente na carta de Paulo aos Efésios. Então, na lição 2 de hoje, onde estamos na véspera do dia da Páscoa, estaremos estudando acerca da sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Nosso texto áureo, ele vem nos falando o seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Então, o texto áureo, ele já vem nos dando uma dica acerca de que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo. Vamos ao nosso texto bíblico em classe, que está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, e depois do versículo 9 até o versículo 14. Você pode acompanhar conosco agora essa leitura. Nos diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém. Nesta lição de hoje, estaremos enfocando alguns aspectos que o apóstolo Paulo vem nos revelando aqui nesse primeiro capítulo aos Efésios. E a gente quer trazer para os irmãos três objetivos que a gente procura alcançar, que os irmãos atentem. Primeiro, que vamos refletir um pouco a respeito da nossa nova posição em Cristo. Antes a gente tinha uma posição em relação a Deus, mas depois que nós aceitamos a Jesus Cristo, nós passamos a ter uma outra posição em Cristo. Outra coisa que nós vamos evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. Ou seja, Cristo precisa ser o centro da nossa vida neste mundo. Se nós não refletirmos Cristo neste mundo, para aqueles que estão à nossa volta, eu acho que nós estamos servindo a Ele em vão. E o terceiro aspecto que nós vamos compartilhar com os irmãos vamos explicar que o Espírito Santo ele desempenha um importante papel no plano da salvação. Porque, como o próprio Jesus Cristo falou, que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça
e do juízo. Então foi através do Espírito Santo que nós fomos alcançados, e é através do Espírito Santo é que nós continuamos nessa labuta no reino de Deus. Vamos começar então a nossa lição mostrando que quando o homem pecou lá atrás ainda, lá no início, lá no Éden, ele perdeu a comunhão com Deus. E agora ele foi condenado a viver eternamente longe da sua presença. Quando o homem pecou, ele ficou totalmente afastado de Deus. E ele agora tornou-se inimigo de Deus, porque ele foi desobediente e ele não guardou a aliança que Deus tinha estabelecido com ele. Mas uma coisa que Deus fez é que ele fez o homem podendo pecar. Não é que ele fez o homem para pecar, mas ele fez o homem já com um propósito. Se ele não pecasse, ele teria uma trajetória. Caso ele viesse a pecar, Deus já havia estabelecido um plano de salvação para o homem. Ele não deixou o homem à mercê da sua própria sorte, porque ele traçou um plano de redenção caso o homem viesse a pecar e cometer o erro. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Todos nós estávamos caídos. Quando Adão pecou lá atrás, todos nós ficamos longe da glória de Deus. Mas Deus, ele traçou o seu plano de redenção e só esperou o tempo em que esse plano haveria de ser estabelecido. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, a gente vê a primeira profecia mostrando que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, mas que a serpente machucaria o seu calcanhar. A gente vai ver que 3.896 anos depois, Jesus Cristo veio a existir. E depois que ele veio a existir, cumpriu-se aquela profecia. Por quê? Porque Deus, antes de estabelecer o mundo, antes de criar o homem, ele já havia traçado um plano de redenção, ao qual só foi revelado depois que Jesus Cristo veio. E depois que Jesus Cristo subiu ao céu, aí a graça de Deus começou a ser paulatinamente sendo revelada ao homem, como é que funcionava esse processo de redenção. Então, o plano de salvação arquitetado pelo nosso Senhor Jesus Cristo é algo que a nossa mente não consegue imaginar. Por que nós não conseguimos imaginar? Porque é algo que nasceu na mente de Deus. E dentro da nossa falibilidade, a gente vai ver que a gente não toleraria muita coisa, a gente não tolera erro dos outros, a gente não tolera que as pessoas vacilem conosco, que as pessoas cometam seus deslizes e depois simplesmente venham e peça desculpa, peça perdão e pronto, parece que está tudo acabado. Mas com Deus é diferente. Ele traçou o plano de redenção e quando o homem se arrepende e ele se volta para Deus, Deus literalmente perdoa os pecados e ele diz assim, e eu não me lembro mais disso. Graças a Deus que ele não é como nós, a sua justiça não é como a nossa. Cristo estava reconciliando o mundo consigo mesmo. Quando a gente lê lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, a palavra de Deus nos diz o seguinte, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ou seja, Deus já estava lá no princípio, já antes do homem ser formado, já estava reconciliando o mundo com Cristo. Jesus Cristo ainda não tinha vindo, mas como Deus ele é eterno, no seu ponto de vista, na sua ótica, as coisas já estavam acontecendo. Por isso é que ele reconciliou conosco e nos deu o plano de redenção. E agora ele não imputa os pecados para aqueles que se arrependem e para aqueles que vivem uma vida na presença de Deus. Essa é uma doutrina gloriosa que revela o imenso amor de Deus. Por quê? Porque
O amor de Deus não é como o nosso amor. O nosso amor é um amor interesseiro, onde a gente ama aquele que nos ama e a gente aborrece aquele que nos aborrece. Deus, ele ama a quem ama ele e ama também aquele que o aborrece. Tá bom? Então devemos nos alegrar por isso, pois em Cristo fomos eleitos para desfrutar desse maravilhoso plano. Glória a Deus por isso, porque agora nós fazemos parte desse plano aonde Deus nos alcançou. A graça de Jesus Cristo nos alcançou, sendo nós pobres, miseráveis e pecadores, que não merecíamos o amor de Deus, mas a sua graça nos alcançou. Agora nós temos uma nova posição em Cristo. Como é que era a nossa vida antes? Nossa vida antes era uma vida de pecado, longe da presença de Deus, estávamos todos condenados a irmos para o inferno. Éramos inimigos de Deus. Mas a partir do momento em que nós aceitamos Jesus Cristo, nós passamos a ter uma nova vida com Cristo e agora nós nos tornamos filhos de Deus, como registrado lá em João, no capítulo 1, que diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando lemos lá em Romanos 3, versículo 23, versículo 24, a gente vai ler o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, quando nós pecamos, quando nós nascemos, já nascemos no pecado, e por isso todos nós já nascemos afastados da presença de Deus, afastados da comunhão com Deus. Mas a partir do momento em que nós aceitamos Jesus Cristo, nós fomos justificados gratuitamente pela sua graça. Nós não tivemos participação nenhuma, nós não tivemos mérito nenhum para alcançar o amor de Deus. Nós alcançamos por causa da graça de Deus. O nosso estado miserável só merecia a condenação. Por isso, Paulo começa sua carta aos Efésios glorificando a Deus pelo grande benefício que nos concedeu, mesmo quando nós éramos pobres e miseráveis pecadores. Ele começa no versículo falando assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 3, aonde bendito significa digno de louvor. Ele começa dizendo assim: digno é o Cordeiro, porque ele nos alcançou, nos redimiu, perdoou os nossos pecados e nos deu o direito de nos tornarmos filhos de Deus. A nossa posição, a nossa vida era uma vida velha, longe da presença de Deus. Agora, a nossa posição em Cristo nos trouxe algumas bênçãos espirituais. Agora, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Jesus Cristo nos garantiu algumas bênçãos espirituais, do qual todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele agora passa a ter direitos que antes ele não tinha. Por quê? Porque antes ele estava totalmente afastado da presença de Deus. Quais foram os direitos que ele nos concedeu agora na nossa posição, nova posição em Cristo? Primeiro, Deus nos elegeu para sermos santos. Não fomos nós que escolhemos a Jesus Cristo. Foi Ele quem nos escolheu para que nós pudéssemos ser santos. Está no versículo 4. Então, Ele nos elegeu e ainda diz ainda, no versículo 5, que Ele nos predestinou para sermos filhos. Olha só que grande bênção que Deus nos concedeu. Agora nós estamos predestinados para sermos filhos de Deus. Não por nossos méritos, mas porque quando ele morreu na cruz, ele deu o direito para que todos pudessem se tornar filhos de Deus. E uma coisa interessante é que filho de Deus não é toda a humanidade. Filho de Deus é todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, como nós falamos lá. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Outra coisa que a graça de Jesus Cristo nos alcançou, e com a nossa nova posição em Cristo, é que ele nos remiu por meio do sangue de Jesus Cristo. Ou seja, ele nos comprou. Antes nós éramos escravos do pecado.
estávamos sob o domínio do pecado, estávamos sob a lei do pecado, do qual nós não conseguíamos nos desgarrar por nós mesmos. Então, o que Jesus Cristo fez? Morreu na cruz e, através do seu sangue, ele pagou a nossa dívida, pagou aquela dívida que tínhamos com o pecado, que tínhamos com o mundo, e agora Jesus Cristo nos resgatou e ele diz assim, agora já está paga a dívida. E agora, o que ele fez? Ele nos acolheu por sua vontade redentora. Agora nós estamos nos braços do Pai, não porque a gente seja bonzinho, seja bonitinho, mas é por causa da sua misericórdia. Outra coisa que ele fez ainda foi que ele nos revelou a palavra da verdade. Embora houvesse já o Velho Testamento escrito, mas o Novo Testamento ele só veio a ocorrer muito tempo depois que Jesus Cristo já havia subido ao céu. Então o apóstolo Paulo ele vem mostrando que a palavra de Deus agora ela foi sendo revelada de uma forma diferente. No Velho Testamento ele vinha apontando que o Messias viria. Então as pessoas ainda não tinham noção ainda direito. O conhecimento que eles tinham acerca de Deus era um conhecimento um pouco bem superficial. Mas depois que Jesus Cristo veio, o conhecimento acerca de Deus e acerca da redenção foi mais explicado. Por quê? Primeiro, porque agora nós vimos a pessoa de Jesus Cristo vindo ao mundo. Depois, a gente vai ver que tudo aquilo que estava escrito acerca da salvação e acerca da redenção se cumpriu em Jesus Cristo. E agora nós temos também o Espírito Santo que passa a revelar. Então, a palavra da verdade ela começou a ser revelada para nós, para que nós pudéssemos entender o propósito de Deus e a sua maravilha. Outra coisa que aconteceu é que o Espírito Santo nos selou com o selo da promessa. Nós agora estamos marcados pelo Espírito Santo. Você e eu agora temos o selo do Espírito Santo como penhor de que nós pertencemos a alguém. E quem é esse alguém? É o Espírito Santo de Deus. Nós pertencemos a Jesus Cristo que nos resgatou da ira futura. E ainda, ele garantiu a validade da promessa. Ele fez a sua promessa e agora ele nos garante que o que ele prometeu, ele vai cumprir, porque ele é Deus. Ele não é como nós, que somos limitados. Para ele não existe condição para executar o seu propósito. Então, através de Jesus Cristo, nós passamos a ter acesso à bênção que nunca merecemos, mas que agora, por meio do seu sangue, fomos justificados e recebemos o direito de entrar na sua presença, porque o véu foi rasgado e a nossa dívida foi paga. Havia um véu lá no passado, no templo, em que somente o sumo sacerdote poderia entrar na presença de Deus. Agora, quando Jesus Cristo morreu, ele nos deu o direito de termos acesso direto ao Pai. Não precisamos mais de um mediador. Nós temos acesso direto a Deus através de Jesus Cristo. Essa nossa nova vida, ela é conferida somente para quem está em Cristo. Porque quem está em Cristo é uma nova criatura. Não adianta o homem achar que é filho de Deus, não adianta o homem achar que pode desfrutar dessas bênçãos enquanto ele não aceitar a Jesus Cristo. Mas depois que ele aceita Jesus Cristo, ele passa a ter o direito de receber também essa promessa. Agora, nós não somos mais escravos do pecado, porque nós temos um novo Senhor. Quando a gente lê lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 11 até o versículo 15, a gente vai ver que agora nós estamos livres do pecado. Nosso Senhor agora não é mais o pecado, mas o nosso Senhor agora é Jesus Cristo. Nós agora já não andamos mais em trevas. Agora nós andamos na luz de Jesus Cristo. Por isso nós devemos ser-lhe agradecidos. Nós precisamos também ter uma vida cristocêntrica neste mundo. Ou seja, Cristo precisa ser o centro da nossa vida. Antes da graça de Deus ser revelada, Deus já havia planejado um meio de trazer esse homem para desfrutar da sua bondade.
porque ele não é como nós, os seres humanos, né? Nós somos muito interesseiros, mas Deus ele se interessa por todos nós, porque ele não quer que nenhum de nós se perca. A vontade divina foi revelada de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Então, o amor e a misericórdia de Deus nos revelou essa vontade de Deus para a nossa vida. Qual foi a vontade de Deus? Que todos nós fôssemos alcançados. Nós estamos vivendo agora no período de Páscoa. Nesse domingo nós vamos comemorar a Páscoa. E a gente vai relembrar que Jesus Cristo nos amou tanto que veio cumprir esse plano já estabelecido antes mesmo do homem ser criado. Então, antes de nós sermos criados, Deus já havia traçado o plano de redenção. Quando nós chegamos no dia da Páscoa e comemoramos a Páscoa, muitas pessoas acham que o coelhinho, o chocolate tem algo a ver com a Páscoa, quando na verdade não tem nada a ver. Relembra o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós lá na cruz, aonde antes do homem vir a existir, esse plano de redenção já havia sido estabelecido e foi cumprido quando Jesus Cristo veio e morreu na cruz. Então, a vinda de Jesus Cristo ao mundo foi a revelação do mistério da bondade de Deus que o povo do Novo Testamento ainda não conhecia, mas o povo do Antigo Testamento não conhecia, mas o povo do Novo Testamento passou a conhecer essa graça reveladora de Jesus Cristo, ao qual ele é chamado de a plenitude dos tempos. O apóstolo Paulo ele revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Ou seja, tudo que existe neste mundo pertence a Cristo e deve servir-lhe de adoração. Tudo tem que convergir para Cristo, porque tudo é dele. A Bíblia nos diz que porque dele, por ele são todas as coisas. E aquelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus Cristo também são de Deus. A grande diferença é que aqueles que são de Jesus Cristo, aqueles que já aceitaram Jesus Cristo, vão morar para sempre com ele. E aqueles que não aceitaram Jesus Cristo, infelizmente, vão passar a eternidade no lago de fogo e enxofre. Então, quando nós nos submetemos ao Senhor Jesus Cristo, implica em dizer que ele é meu Senhor. Mas quando eu não me submeto ao senhorio de Cristo, isso implica em rebeldia contra ele. E todos vão de prestar conta por tudo que tiver feito aqui nesta terra, ou bem ou mal. A gente vai ver também que o universo, o céu e a terra, tudo estão submissos à autoridade e soberania de Cristo. O planeta, a natureza, tudo está submisso à autoridade de Deus. Somente o homem é que às vezes se nega a se submeter à autoridade de Deus. Para isso, Deus deu o livre-arbítrio ao homem. Segue a Deus quem quer. Porém, Deus estabeleceu um propósito de comunhão com o homem, onde Cristo é a cabeça e nós, a igreja, somos o seu corpo. Então, eu tenho que entender que eu estou submisso à sua autoridade. Ele é a cabeça e eu sou o corpo. Eu sou um membro deste corpo. E como membro deste corpo, eu agora trabalho em prol do corpo para que tudo dê certo. Todos nós fomos feitos para o louvor da glória de Jesus Cristo. Paulo enfatiza que as bênçãos são destinadas a todos do mundo. Todos nós somos herdeiros dessa promessa. Quando Jesus Cristo morreu lá na cruz, ele deu direito. Todo mundo agora tem direito a essa promessa. Agora, quem se torna herdeiro legitimamente? Aquele que aceita Jesus Cristo. Devemos louvá-lo por tudo que ele é e por tudo que ele tem feito por nós. Ele nos elegeu mesmo antes de virmos a conhecê-lo. Não fomos nós que escolhemos, mas ele escolheu a nós. Glória a Deus por isso. Por isso devemos louvá-lo e adorá-lo, bem como levarmos os outros a terem essa mesma experiência de glorificar a Deus. Porque muitas vezes nós achamos que, poxa, já sou salvo, já aceitei a Jesus Cristo, então está muito bom para mim. Não. Se eu recebi essa bênção junto comigo, eu preciso agora compartilhar com outros, para que outros também tenham o mesmo privilégio que eu tenho
de poder adorá-lo, bendizê-lo por tudo que ele é e por tudo que ele tem feito na minha vida. Ele me deu principalmente a salvação da minha alma. O terceiro aspecto que a gente vai ver nessa lição é que o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança. Então, o que era o penhor? É o selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, ou seja, o Evangelho da Salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Quando a gente aceita Jesus Cristo, o Espírito Santo ele passa a habitar em nossas vidas. Então, ele agora, nós passamos a ser identificados como pertencendo agora não mais ao pecado, mas agora nós pertencemos a Cristo. O crente é marcado ou selado em Cristo com o selo do Espírito Santo da promessa. Aqui nós vamos encontrar duas questões, quais sejam o selo e o Espírito Santo da promessa. O que era o selo? Na antiguidade, o selo era um sinal de propriedade ou de posse pessoal. Concedendo o Espírito Santo como um selo de Deus, Deus nos marca em Cristo como aqueles que autenticamente lhe pertencem. Então hoje eu sou selado pelo Espírito Santo e pertenço a Jesus Cristo. O mundo agora já não tem domínio sobre mim, o pecado já não tem mais domínio sobre mim, porque eu agora pertenço a Deus. E o que é o penhor? O penhor era usado nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. A gente vai ver que no Brasil nós temos algumas pessoas que penhoram algumas joias, né? Pegam um empréstimo e penhoram. Caso a pessoa não pague, aquilo ali é a garantia de que aquilo vai ser pago. Caso a pessoa não tenha dinheiro, então o penhor fica como garantia. Então o Espírito Santo é o penhor de que o nosso preço já foi pago lá na cruz do Calvário. Paulo nos ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. A gente não deve confundir a salvação garantida com o que se tem pregado por aí, que as pessoas vivem dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre. Uma coisa é você ter a salvação garantida. Porém, existe um preço que a gente precisa pagar para manter essa salvação até que de fato a gente seja literalmente salvo. Esse tema acerca de salvação garantida, que é o que a gente chama de predestinação, que é um tema que muitos têm alguns equívocos doutrinários, a gente vai ver na próxima lição, e a gente convida os irmãos a assistir a próxima lição, porque há alguns erros, alguns equívocos doutrinários, onde as pessoas ficam pregando acerca de uma vez salvo, salvo para sempre. Não tem como eu perder mais essa salvação. E eu deixo essa questão no ar para que você pense e assista a próxima lição, onde a gente vai debater acerca deste tema, da predestinação de Deus. Então, concluindo o nosso estudo de hoje, nós vamos ver que as bênçãos espirituais que os crentes receberam da parte de Deus possibilitam uma nova vida em Cristo. E, portanto, nós devemos ser agradecidos porque agora nós somos bem-aventurados em Cristo Jesus. Outra coisa é que os decretos eternos planejados por Deus e executados por Cristo incluem a salvação dos pecados e a restauração de todas as coisas. Nossos pecados já foram perdoados e agora tudo aquilo que a gente havia perdido para o pecado, agora Jesus Cristo nos restituiu. E por fim, nós vimos que o Espírito Santo faz morada na vida daqueles que recebem a salvação, ou identifica como pertencentes a Cristo e lhes garante a vida eterna. Hoje nós somos de Cristo e é com Ele que nós queremos e precisamos viver. Então, eu convido aos irmãos que a graça e a paz de nosso Jesus Cristo continue sempre nos vossos corações. Nunca deixem de adorar, nunca deixem de servir a Deus, porque a melhor coisa que o homem pode fazer é servir a Deus. Tenham uma bela tarde, um belo dia nesse dia e que a graça de nosso Jesus Cristo esteja convosco. Amém.